Augusto Buarque de Bulhões, filho do nosso companheiro presidente, e a Maria do Socorro, esposa do nosso companheiro. Para eles eu peço uma saudação ao altar. Eu vou pedir que fizéssemos a primeira palestra. Geralmente as palestras a gente adota uns 15 a 20 minutos. Por isso não pode ter algum companheiro que queira fazer alguma interpretação fácil. De modo que, alterando um pouco a programação, alterar para atender o nosso companheiro geral, que você tem um problema de sair mais cedo, vamos passar a palavra ao nosso palestrante. Antes eu pedi à companheira Cláudia que fizesse uma rápida apresentação do palestrante. Eu vou pedir ao companheiro que ele mesmo se auto-apresente, porque se eu apresentar, não vou fazer jus a quem é Antônio Rocha. Então é interessante que eu passo para ele fazer a auto-apresentação dele. É possível quebrar esse protocolo? Perfeito. Muito obrigado. Bom, primeiramente quero agradecer o convite a todos, agradeço o nome na verdade, de pessoas que me trouxeram, me aproximaram aqui ao grupo de vocês. Agradeço o convite também de Bulhões, quando falo isso também, falo agradecendo em nome de cada um de vocês, ao grupo de cada um de vocês. Eu sou cirurgião dentista, meu nome é Antônio Rocha, eu sou membro da Sociedade Brasileira do Sono, membro da Academia Norte-Americana ligada à odontologia ligada à medicina do sono. Na verdade, é uma instituição internacional que busca promover questões de integração da odontologia junto à medicina para que ambos tratem a questão do sono, que ela é uma área multidisciplinar. Então, eu vim hoje, na verdade, para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito da questão do sono, ele que é tão fundamental na questão da... Separado, para poder mostrar. A questão da nossa saúde como um todo, ele que é responsável por um estado, na verdade é um estado fisiológico, onde a gente vai ter toda a questão da gente organizar o nosso organismo, uma boa qualidade de sono, basicamente passa por uma boa oxigenação do cérebro e assim a gente pode fazer toda a parte, toda a nossa regulação da parte hormonal, por exemplo. Uma delas é a questão da parte do cortisol, que é justamente o hormônio do estresse, o hormônio da ansiedade, que ele é tão regulado e bem regulado quando nós dormimos bem, e dormimos bem respirando bem. E é justamente ele que faz a parte do estresse, da ansiedade, da irritabilidade. Por isso que sempre quando eu digo a alguns pacientes, às vezes, se você não está dormindo bem, é natural que ele tenha uma irritabilidade maior, uma ansiedade maior. E isso vai refletir na sua paciência com aquelas coisas do dia a dia, da esposa, do funcionário. Na verdade, esses erros ele já cometia há muitos anos, então você já tem mais tolerância, mais paciência. E com isso a gente passa por uma questão do propriamente de ronco, que é uma questão social, né? Um problema social, a questão do sono do ronco, mas a questão da apneia, que a gente muitas vezes já anda muito abraçada disso, mas não pode dizer que é uma situação da evolução da síndrome ronco, mas ela anda muito próxima, né? Dificilmente a gente tem apenas um apneio que não é roncador. Às vezes pode ter um roncador que não é apneio, mas na grande maioria, infelizmente, as duas coisas é os dois. E se não é os dois ainda, será no futuro, porque é evolutiva, baseada principalmente na questão de aumento de idade, aumento de peso e fatores hereditários também. Lembrando que a gente não tem a questão, a gente não herda só os olhos claros do pai ou da mãe, o formato do nariz, o formato do rosto, a gente herda também a anatomia deles por dentro também. O pacotinho, como eu digo, vem completo. E muitas vezes a questão onde tem um pai ou uma mãe que já tem a questão de ronco e apneia do sono, tem a tendência justamente o filho carregar isso e passar muitas vezes para as próximas gerações. Fora a questão também dos problemas crônicos, como rinite, que tanto assolam a questão da nossa sociedade, né? Principalmente já iniciando na tenra idade, por uma questão da adenose não tratada ou maltratada, eu digo muitas vezes que ela é maltratada ou mal diagnosticada,
respirando pela boca causa uma alteração no seu padrão de crescimento. E o seu crescimento facial vai fazer com que o formato da sua garganta, do seu palato duro, né, o seu da boca, vá crescer de uma maneira diferente. E muitas vezes roubando o espaço que seria do nariz. E, consequentemente, causando e aumentando a chance de rinite. Por favor, também, pode me interromper caso seja necessário, ou tenha algumas perguntas, a gente pode fazer perguntas mais no final ou agora. Mesmo no final, você tem um raciocínio. Tá? A questão de uma pessoa que dorme mal, também tem a questão do envelhecimento, os radicais livres que dormem mal, eles são liberados no organismo de uma forma diferente, e muitas vezes acelera a questão do envelhecimento também. Então, fatores como dores no corpo também estão relacionados, a questão do raciocínio fica mais comprometido, a questão da concentração, principalmente a concentração de coisas simples, às vezes banais, de serem lidas, a pessoa vai lendo e aí no meio do texto tem que voltar um pouco mais porque perdeu o fio da meada também nessa situação. Isso muito está relacionado à questão do sono de qualidade, ou na verdade o sono de má qualidade também. Hoje é comprovado através da Sociedade Brasileira do Sono, da qual eu faço parte, que foi feita uma pesquisa em 2007, onde comprovou que praticamente um terço da população adulta sofre de ronco e ou apneia do sono. Esse grupo é tão grande, principalmente por esses fatores que eu já comentei. Foi uma pesquisa que foi feita no Indônia, e é a primeira vez no nível mundial, onde se conseguiu fazer uma pesquisa tão grande, onde foram feitas exames de polissonografia, como eu comentei já no geral também, já sobre a questão do exame do sono, que é fundamental, que é importante, que vocês tenham aqui em Maceió excelentes pontos onde fazem a questão do exame de polissonografia. Basicamente nós temos 4 institutos de sono aqui em Maceió, que acabou de abrir mais um. E na verdade vocês estão muito bem servidos disso. E cada vez mais a gente vai precisar mais deles para diagnóstico e para tratamento. Mas já tratar sem ter um diagnóstico adequado, ou pior ainda, a gente não ter diagnóstico algum e ver o acho, né? Então muitas pessoas acabam fazendo nessa situação. O ronco é um problema social, basicamente. Ele não tem um problema maior, mas a apneia, sim. Porque a apneia é a parada respiratória, é a interrupção da passagem de ar por mais de 10 segundos, por exemplo. Mas não quer dizer que quando menos de 10 segundos não é problema. Ele é problema também, porque no seu organismo pode influenciar de uma maneira diferente do que no meu, ou do que do outro companheiro. Mas para cada pessoa ela é única e ela age de forma diferente. Então é importante a questão do nosso diagnóstico adequado, para aí sim pensarmos numa questão de um tratamento também. Lembrando que a posição do dormir também influencia. Deitar de barriga para cima, depois de uma janta o pessoal do rock, às vezes um pouquinho de vinho, tudo isso prejudica também. Porque a bebida alcoólica vai fazer com que o relaxamento da musculatura, que mantém a nossa garganta, digamos, aberta, para que o ar possa passar, ela fica mais relaxada. Somado ao sono, que faz o relaxamento, causa um problema respiratório. Por isso também, às vezes, é comum acordar pela manhã com dor de cabeça. Pode ser um sinal também de que a apneia também está presente. Levantar várias vezes à noite também pode ser um sinal de que acordar várias vezes não dá um sono de maneira de qualidade que a gente possa ter durante a noite toda. Né? Então, basicamente, um dos sinais da apneia é o ronco interrompido por uma parada dessa respiração e, consequentemente, logo depois, às vezes 10, 20, 30 segundos. Hoje eu tive um paciente que teve uma situação mais longa dele, constatado no exame de polissonografia, foi mais de 1 minuto. Isso pode acontecer. E quando volta, volta com um barulho muito intenso. Aí é o que a gente chama muitas vezes é o ronco ressuscitador. Na verdade, ele tem esse nome porque a sensação, muitas vezes, é uma sensação de sufocamento. E assusta. Então, principalmente também. E aí a questão de sudorese, ou seja, suor à noite, um sono muito inquieto, não conseguir dormir com nada, muito apertando aqui, sabe? Tudo isso é um sinal de que esse sono já
qualidade também. Tá? A questão da apneia, basicamente, ela tem tratamento, principalmente é importante a gente saber em qual estágio da evolução ela está. A apneia tem o estágio breve, isso antes disso já teve a situação do ronco apenas, resistência aérea superior, justamente a questão da dificuldade de respirar, já é um dos problemas. Depois vem a apneia leve, a apneia moderada e a apneia grave. Hoje, basicamente, existem vários tipos de tratamento, mas alguns tratamentos precisam ser ponderados e verificados com a parte do ciclo do sono. O médico auxilia e faz a questão do diagnóstico e auxilia na questão do tratamento e da conduta a ser seguida. Principalmente porque existem cirurgias, por exemplo, algumas cirurgias, principalmente da parte nasal, do otorrino, que ele faz, que a gente pode, não tanto na questão de ronco ou mesmo de apneia, mas sim na questão de permitir que o ar passe melhor. Permitindo que esse ar passe melhor, aí sim a gente tem tudo já mais livre para que a passagem de ar seja mantida. Aí sim se vence uma questão de um tratamento multidisciplinar, com a questão, seja ele com o CEPAC, como estamos falando com o nosso companheiro geral, que é uma máscara que ele faz uma pressão para que a pessoa possa respirar bem, manter a respiração ao longo da noite, não fazendo o fechamento dessa passagem de ar, que ela tem a tendência a fazer esse fechamento, principalmente ligado à barriga para cima, porque a gravidade, né, que nos mantém presos à cama, nos mantém apoiados sobre a cama, também empurra a nossa mandíbula mais para trás. E essa mandíbula, se vocês observarem, ela basicamente é mantida por musculatura. Ela é mantida por musculatura, porque ela é estabilizada pela musculatura. A articulação simplesmente dá a posição dele, o movimento dessa estrutura óssea, e a musculatura é que mantém a posição da mandíbula. Tanto é que agora nós todos estamos, a grande maioria também com a boca, os lábios fechados, mas os dentes não estão se tocando, porque existe uma neutralidade da musculatura que fecha a boca e aqui abre a boca. Essa neutralidade acaba com o sono, principalmente no estágio do sono REM, que é quando faz o sonho. E aí, sim, o tombamento dessa mandíbula indo mais para trás faz um efeito dominó que faz com que a língua seja empurrada um pouco mais atrás, por sua vez empurra outros tecidos mais atrás, e até aquela parte bem posterior da língua também, já está quase lá no fundo da garganta. E aí, com isso, ocorre um estreitamento da passagem de ar. E esse estreitamento vai fazer a questão do ronco, que o ar passa sob pressão, faz vibrar o palato mole, que é justamente aquela parte que alguns chamam de sininho, chamam de úvula, cada região, na verdade, chama assim de uma forma, faz vibrar essa região. E aí vem o som do ronco. Mas a apneia é a evolução disso. É aquele estreitamento que vai aumentando e vai se fechando. E, consequentemente, quando fecha a passagem de ar, começa o tempo a ser contado, pode ser hipopneia ou mesmo apneia. Os tratamentos hoje, basicamente, são, em alguns casos, cirúrgicos, mas não podem ser pensados como eles sendo algo curativo e definitivo, principalmente pensando na questão da evolução do ronco e da apneia, que acontece pela fatalidade, pelo peso, também muito importante, e também possibilidades da parte de tratamento com o CEPAC ou mesmo aparelho intraoral, que é justamente o que nós estamos trazendo para a Maceió, que é trazer a mandíbula mais à frente, estabilizar ela através de um aparelho apenas que o paciente coloca durante a noite, que ele não pode ser visto como um substituto ao CEPAP, apenas porque as indicações dele para a apneia grave é fundamental, mas como uma alternativa nos casos, principalmente quando o paciente não se adapta ao CEPAP. Ou situações mais leves e moderadas, aonde é o que a Sociedade Brasileira do Sono preconiza, para buscar diminuir essa evolução tão rápida que ela também ocorre. Principalmente porque a gente tratando, a gente diminui outros problemas, principalmente fatores cardiovasculares, por exemplo, por favor, presidente, minha vez no nosso tempo também. Fatores cardiovasculares também, porque toda vez que ocorre a parada da respiração, o ar bom não entra, mas o ar ruim também não sai. Não saindo do ar ruim, ele recircula o nosso organismo, alimentando de maneira falsa os outros órgãos. E aí vem outras alterações, inclusive aumento da chance de ter um infarto, porque quando volta a respirar, o coração tem que bombear para receber esse oxigênio
e voltar a ter uma oxigenação adequada no sangue, aí aumenta a chance de infarto. Fora a questão da pressão arterial, até mesmo porque a pressão arterial, toda vez que essa bomba chamada coração tem que empurrar com muita força, nossa pressão arterial sobe, aí vem a chance de ter o famoso derrame, o famoso AVC, que muitas vezes, se me permite, é pior ter daqui a pouco o derrame ou o AVC, se não for tratado nas horas adequadas, do que a própria morte, muitas vezes. Principalmente porque, às vezes, afeta pessoas que estão na sua plena atividade ainda laboral também. E fora outras situações, como conversamos no geral também, por exemplo, a questão da diabetes também. O pâncreas é fundamental para ele ter uma oxigenação adequada. Por isso que o sono desregula também ele, assim como a nossa pressão arterial. E aí a gente consegue recuperar um pouco mais, melhorar a função desse pâncreas e, consequentemente, a gente acordar melhor. Sem dores de cabeça, sem tanta irritabilidade, outros fatores, outros benefícios, entre eles porque, na verdade, nós estamos falando uma coisa técnica aqui, mas a questão de impotência sexual nos homens e diminuição da libido da mulher também passa por uma questão de qualidade do sono. Os homens mais ainda porque fatores cardiovasculares também são importantes na questão de manter a ereção, por exemplo. E é preponderante que exista uma quantidade de oxigênio entrando de maneira constante para que a gente possa ter uma saúde mais